Juízes, livro de Juízes, capítulo 13. Nós vamos refletir um pouquinho nesse caminhar desse povo de Deus e que a gente possa tirar lições para nossas vidas. Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao 15, que diz o seguinte: servidão dos israelitas sobre os filisteus. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia má aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terá um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem coma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até a sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogue-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou ao seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse, a mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado, guardarás. Então, Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhos e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto,
o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Eterno Deus, Pai que estás nos céus, nós te louvamos e te bendizemos porque tu és rei em nossas vidas. Obrigado por este dia, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela certeza de que temos um Deus que tudo vê e que tudo pode. Obrigado porque sabemos que nós temos um Deus que vela por nós, que não tira os teus olhos de sobre as nossas vidas, que não tira a tua mão poderosa e potente de sobre nós, nos defendendo e nos livrando de todo mal. Muito obrigado porque essa palavra possa fazer morada no meu coração e no coração da tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um texto conhecido, né? E nós vemos aí que os filhos de Israel estavam nas mãos dos filisteus há 40 anos por conta da desobediência. Mas Deus, pela sua grandeza, né, visita essa mulher que nem tinha nome e era estéril, porque ele queria fazer nova essa nação para os seus olhos. Queria um povo tratado e transformado. E para isso, iria usar aquela mulher para conceber um filho diferente que viesse tratar para com a nação dele, para tirar o povo de Israel da mão dos filisteus, né? A mulher era estéril, né? E Deus coloca um anjo para falar com ela sobre a condição que ela estava e a condição de vida que ela passaria a ter a partir daquele encontro. Ora, encontrar com Deus, ouvir a palavra de Deus, estar atenta ao que Deus está falando conosco, deve ser uma das características de nós que somos cristãos. Se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos escutando o que o louvor quer dizer, o que a palavra está dizendo, o que o irmão está trazendo para nós, como nós vamos provar, como nós vamos sentir da grandeza e do amor de Deus no nosso coração. Né? E ela vai, na conversa, no diálogo, ela vai receber instruções de Deus de como será a vida dela a partir daquele momento. Né? E Deus, assim, todo dia tem nos dado instruções, todo dia tem nos orientado, mas sempre, ou às vezes, ou nós duvidamos, ou não fazemos o agir de Deus na nossa vida. A receita que Deus deu para aquela mulher estéril que não tinha nome, não tinha nenhum segredo e nem tinha nenhuma coisa que fizesse duvidar do que seria crer. Era simples e muito simples, né? Não bebas vinho forte e nem coma coisa imunda. Foi esse o tratar de Deus para com ela. O esposo lá na frente, diante da situação, Manoá vai querer também encontrar com aquele homem e ele vai tratar a mesma coisa com ele. Só que ele diz assim, ora, o que é mesmo que a gente tem que fazer com este menino? Para com este menino? A preocupação de pai. Mas para isso, ele vai orar instantaneamente, quando ela diz que aquele homem apareceu e ele diz, eu quero ver este homem de novo, eu quero confirmação, e Deus confirma no coração e aos olhos de Manoá que aquele era um anjo de Deus aqui na terra. Ela vai dizer que a aparência era terribilíssima, a Bíblia vai dizer, quer dizer, além do que se pensava, além da conta, quer dizer, ela viu algo extraordinário. Né? Os olhos dela deram diante de um ser extraordinário e que ela não tinha dúvida de que era um recado de Deus na vida dela. E ele vai instantaneamente orar. Ora, instantaneamente. Quantas vezes a gente deixa para orar depois? Quantas vezes o Senhor nos dá uma condição para orar e a gente vai procurar um tempo ou uma situação para poder cumprir aquilo que está no coração da gente, né? E o Senhor colocou no coração dele orar instantaneamente, que é isso que ele vai fazer. Então, a necessidade era naquele momento de orar para que Deus confirmasse para ele a palavra, a mesma ordem que ele tinha dado para a sua esposa.
e pela sua bondade, porque Deus é Deus de confiança, Deus é Deus de justiça, Deus é Deus que não nos deixa em dúvida, Deus não queria deixar o coração nem dele nem dela na dúvida, e Deus vai mandar de novo o anjo, para que se confirme o que eles teriam que fazer com aquele filho. E a gente vai observar que as regras de Deus, elas são necessárias na vida da gente, todos os dias e todos os momentos. A responsabilidade daqueles pais era grande, né? Para que ele fosse gerado, e se ele fosse esse nazireu, pronto para livrar o povo, a primeira sentença seria que eles não se contaminassem com o vinho e nem com coisa imunda, não se embebedasse, vamos dizer assim. Né? Daí começaria a responsabilidade dos pais. Ele não estava passando a responsabilidade para outra pessoa, não. Deus usava aquele anjo naquele momento, como usa para falar comigo, para falar com você, da responsabilidade que os pais tinham sobre a vida dele. Né? E ele vai e ora, como diz a palavra, e instantaneamente ele conversa com aquele anjo. Aí a gente vê um texto cheio de intimidade. Anjo falando com mulher, anjo falando com Manoá, anjo respondendo as perguntas que Manoá tinha, Deus mandando as respostas. Que tipo de intimidade nós temos tido com Deus para que Ele faça conosco o que fez com Manoá? Respondeu rapidamente ao desejo do coração dele. Que tipo de vida, né? Será se nós estamos? Manoá não brincou com Deus, nem duvidou, né? Ele simplesmente creu na instrução que ele estava colocando para ele. E aí a gente vê um texto cheio de livre-arbítrio, porque eles tinham o livre-arbítrio para fazer ou não, mas eles escolheram pelo filho e pela nação fazer aquele sacrifício. E a gente pode fazer isso também por nosso filho e por nossa nação. Interceder, orar, buscar. E se a minha vontade e a tua não for feita, que a gente continue orando. Que eu ganhando ou perdendo, física, espiritualmente, politicamente, seja o que for, a nossa missão como cristão na terra hoje, dividido como estamos, é continuar orando para que a nação seja governada, seja tratada conforme o querer de Deus. O propósito de Deus, com tudo isso que está aí, no meu ver, é de que nós continuemos orando, sem cessar, sem vigiar, né? Para que venha comprovar em nós que somente a força da oração para derrubar todas as potestades e toda a intenção que nós não sabemos que está por trás do coração do homem. Nós não sabemos a intenção. Nós ouvimos as falas, nós ouvimos os blá blá blás, nós ouvimos as pessoas se aproveitando de todas as situações, inclusive usando o nome de Deus. Mas o que está no coração do homem, nós não sabemos. E é por isso que nós temos que continuar orando. Pelo que está posto e pelo que vem depois. Porque tão somente Deus sabe o porquê, o que Ele tem para com a nação e para conosco. Eu creio que o Senhor está nos chamando, assim como chamou a Manoá, para continuar orando instantaneamente todo o tempo. Incessantemente. E não parar. Porque agora o clima é de oração e depois não vai mais se orar. E depois o clima não vai se estacionar, não se vai dar importância para o que vem aí para nós, ou para o meu filho, ou para a nação, ou para a minha família. Se fala de tanta coisa, disso, daquilo, mas e depois? Depois tem que continuar orando, porque foi para isso que nós somos criados, selecionados e escolhidos aqui na Terra. Não foi para brincar de ser crente, né? Não foi para escutar a receita e depois deixar de lado, não.
né? E a gente vê um texto aí cheio de diálogo, né? Quando ela conversa com o esposo, compartilha do que viu, né? E a gente percebe aí uma cumplicidade no casamento dele, na relação dele. No capítulo 8 e 9, o Senhor confirma e dá confiança a ele de que realmente é ele que está falando, sim. Pode acreditar, pode crer que é ele que está falando, a confiança de Deus. Quando chega no capítulo 11 e 12, tem um modo de vida a ser seguido. Um modo de vida a ser seguido. E a palavra não diz que o modo de vida é para ser abandonado depois, não. E qual seria esse modo de vida nos capítulos 11, 12, 10 e 11 que ele diz? Cumpra-se a tua palavra, ele diz assim. Mas qual será o modo de viver a serviço do menino? Era o sacrifício. Qual é o meu modo de vida a serviço do meu filho? Qual é o meu modo de vida ao serviço da minha nação? Né? Foi isso que ele perguntou. Aí o Senhor vai e responde: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. E de tudo quanto procede da vide, não comerás, nem vinho, nem bebida forte, nem beberá, nem coisa imunda. E tudo quanto lhe tenho ordenado, guardarás. Foi isso que o Senhor disse. Que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus e tirar proveito e trazer essa relação desse texto para a nossa vida atual nos dias de hoje. Tá? É claro que lá no capítulo 17, eu estava olhando que o Senhor diz assim com ele: e disse Manoá, o anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Gratidão. Ele queria saber quem é o Senhor. Como é que eu vou te agradecer se eu não sei o teu nome? Vamos parafrasear assim. E a gente vê um elemento de gratidão na ação de Manoá, em agradecer. O menino não estava posto ainda, mas ele já dizia, para que nós te honremos quando esse filho meu, essa mulher estéril chegar, né? Ele já estava preocupado, antes de tudo, de agradecer a Deus por aquela missão que estava sendo dada a ele, da responsabilidade de ser tratado, de só fazer as coisas corretas, para no ventre daquela mulher estéril gerar aquele filho que mudaria a condição de vida do povo israelense que sairia das mãos dos filisteus. 24 é cumprida a promessa, tá? Porque ele diz assim: depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Até aí então, como diz o versículo, o Senhor continua ajudando e tem nos ajudado no nosso dia a dia também. É claro que Sansão resolveu fazer as escolhas dele. Mas o Sansão também, mesmo na desobediência, os pais continuavam acompanhando e aconselhando Sansão. E no final dessa história toda, ele vai pedir ao Senhor mais uma oportunidade para que dê força a ele naquele momento. É quando a história dele se encerra, né, matando filisteus e ele da própria morte, recebendo assim a força que vinha de Deus para com ele, porque foi para isso que ele foi criado. Né? Ele desobedece, ele sai da linha, a família continua cuidando de Sansão, orientando Sansão, falando do casamento que não dava certo, né? Sansão começa a sair da regra que o Senhor deu para os pais, né? Mas Deus continuou sendo misericordioso com ele, quando ele pediu mais a única e última oportunidade, Deus deu. Que a gente possa estar pedindo a oportunidade ao Senhor de estar nos regenerando e cuidando de nós todos os dias do nosso coração.
né? Ontem o pastor falava dos olhos, ontem o pastor falava dos olhos e dos ouvidos que aguça o pecado e a carne que nos leva a sair da presença do Senhor, né? E foi isso que aguçou o pecado de Sansão, né? E que Deus possa usar os nossos olhos para enxergar bem o que Deus tem para nós, para a nossa nação, os nossos ouvidos para poder estar intercedendo. Que esse espírito de pai e de mãe possa sempre estar conosco e que as regras, o nosso modo de vida possa interferir positivamente, tão somente positivamente, na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Que a credibilidade e a confiança, que foi muito que eu vi nesse texto, possa continuar conosco. É o que eu peço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? E eu agradeço a rica oportunidade, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus.